Recording is on. Vamos lá, então. Ah, tá. E saiba que o maior dano mental que o ego pode causar através das suas ilusões dualistas é o medo. Absolutamente tudo começa com o medo. O medo é a mãe de todas as demais negatividades. Não existe uma única negatividade na vida do ser humano que não nasça do medo. O medo é a mãe dos estresses, preocupações, ansiedades, tristeza, ganância, possessividade, depressão, etc. Tudo que você pensar e imaginar de negatividade para o ser humano tem a base o medo. Portanto, como é que a gente vai retirar esse medo da nossa mente? Basta praticar fé total em Deus. Pratique deixar a sua vida por conta das vontades de Deus. Deus é puro amor, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e Ele sabe tudo da sua vida, do passado, presente e futuro, e Ele sabe o que você precisa, e Ele jamais vai te causar nenhum sofrimento. Muito pelo contrário, Deus quer eliminar a sua ignorância de estar apegado a esse ego que causa esse medo, que é a mãe de todos os sofrimentos. Não pode, repetindo, não existe uma única negatividade que não nasça do medo, 100% nasce do medo. Então, pratique com sinceridade calar o ego com toda a fé, com toda determinação, que a mãe de todas as falsidades, causadora das ilusões, simplesmente desaparece e só restará o você, alma divina. Então, tem que praticar com pureza, sinceridade e serás vitorioso na vida para a eternidade. E saiba que a vida só será de pura satisfação, eterna e plena, quando a pessoa começar a viver a sua vida real e verdadeira. Mas, enquanto estiver vivendo a vida falsa do ego dualista, apegado ao mundo material, jamais a pessoa será feliz. Não tem como ser feliz assumindo esse ego, que nem é a própria pessoa. Mesmo porque estás vivendo uma vida que não faz parte da sua natureza feita à semelhança de Deus. E mesmo com todos os esforços, a pessoa pode ser habilidosa, inteligente, sei lá o quê, mas sem eliminar o ego maligno, nunca assumirás a vida real de pura sabedoria, amor e prosperidade merecida. Portanto, pratique silenciar esse ego e serás um mestre divino da própria vida e serás um perfeito instrumento de Deus. Agora, pergunta, o apegado é instrumento de quem? Instrumento do ilusório, do maligno, do venenoso. Não é à toa que a vida tem um monte de percalços, um monte de sofrimentos falsos, um monte de tristezas, negatividades extremamente falsas, mas que nascem do ego inexistente. Né? Então, não existe nenhuma lógica em viver a vida do apegado. Não existe. Mas manter o ego mental só poderá ser inimigo da própria vida e infernizar a vida dos semelhantes. Pode ver, todo apegado, ele é inimigo da própria vida e fica infernizando a vida dos outros, principalmente das pessoas mais próximas, né? E a natureza desse ego é tornar a vida do apegado em 100% sem rumo, sem uma base sólida e confiável. Veja se tem algum apegado que tem o rumo certo na vida. O rumo
que nunca lhe traz nenhum tipo de ilusão, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de fraqueza, nenhum tipo de negatividade. Isso não existe. Todo apegado, ele fica preocupado, estressado, fica com medo, fica isso, aquilo. Isso significa que ele está 100% sem rumo, sem rumo. Ele acha que tem um rumo porque ele acha que ele tem um objetivo, mas na verdade é um objetivo totalmente falso. Causa negativa é o sonho, eu quero a minha vida assim, assim, assado, tudo causa negativa que vão trazer resultados negativos. Ele não sabe nem como que a vida funciona, ele não sabe que tudo que é causa negativa traz efeitos negativos. Quer dizer, ele está 100% perdido na vida. E estar sem rumo na vida é o mesmo que estar perdido de você mesmo. Você mesmo não sabe qual o rumo que você vai dar para a própria vida. Está perdido de você mesmo. Daí todos os sofrimentos e tantas tormentas na vida, quando a pessoa nunca poderia estar perdida dela mesma. Como que você vai se perder de você mesmo? Hã? Não tem como você se perder de você mesmo, né? Afinal, como alguém pode se separar dela mesma? Só existe uma forma, a pessoa estar da pessoa estar separada dela mesma, que é assumindo a falsa personalidade do ego oposto à sua própria natureza divina. Por isso que consegue. Na verdade, você nunca se separou de você. Você nunca se separou de Deus. Essa interposição desse ego ilusório que o apegado assume é que faz essa ilusória separação. É uma ilusão essa separação. Você nunca vai ser diferente do você alma. Então, apenas colocou uma parede entre o ego e você, alma, e acredita que existe essa separação. Mas você nunca deixou e nunca vai deixar de ser. Por isso que tem que eliminar esse ego, que vai eliminar a ilusão da existência de um ser separado de você. É uma loucura isso. O apegado permite que o ego e os seus quereres se sobreponham acima dos quereres divinos da alma e de Deus. Quer dizer, o ego se tornou superior. E aí, enquanto a ignorância fala, a sabedoria se cala. E é o que está acontecendo exatamente na vida de todo apegado. Ele coloca o ego acima e Deus e a alma se calam, porque que Deus e o você, alma, vai discutir com o ego inexistente? Como que você vai discutir com algo inexistente? Não tem cabimento, por isso que a sabedoria se cala, né? Mas o ego, ele se acha todo-poderoso, e aí ele continua expressando as suas ignorâncias. E a única solução para essa situação é calar esse ego. Não existe outra forma. Não existe outra forma de você eliminar esse ego, para você se tornar no você real, alma, uno a Deus. A gente sempre falou aqui, a gente vai sempre continuar falando. Nós estamos no último degrau. Se a gente conseguir eliminar esse ego, nós entramos definitivamente no reino de Deus. Então, reflita sobre o seguinte: todos os apegados ao ego têm o péssimo hábito de ficarem nervosos, estressados, tristes, insatisfeitos, etc. E não percebem que tudo se complica pelo simples fato de ficarem reagindo a tudo e todos que afetam os quereres e não quereres do ego de alguma forma. Então, por que o apegado não percebe que se parar de reagir a tudo e a todos que incomoda ou que lhe traz euforia, não mais serás afetado por nada e por ninguém?
para de interagir com o fato, o fenômeno, o acontecimento exterior. Cale, simplesmente cale o ego. Não fique criticando, julgando, condenando, não fique tendo euforia, acha que isso é bom, acha que isso é ruim, que é certo, que é errado. Para com tudo isso. E aí você vai conseguir se livrar desse ego. Só existe uma única forma de calar e se livrar do ego. Aliás, se livrar do ego é calando esse ego, não interagindo. É por isso que a gente pratica aqui a contemplação. Fique contemplando só isso, contemplando como sendo as vontades de Deus se manifestando na vida. Qualquer fato, fenômeno, circunstância que aconteça no exterior, simplesmente é a vontade de Deus. Acabou. Contemple como vontade de Deus. Então, o ego se cala e, aos poucos, dá para calar de uma vez, mas raramente as pessoas conseguem isso. Então, vai calando aos poucos, e na mesma proporção, Deus vai se manifestando. A paz, a pureza e a sinceridade mental vai se instalando, e na mesma proporção, a gente começa a sentir as manifestações de Deus e da própria alma. E mais, o ego é venenoso e não faz parte da sua vida real. O ego é venenoso e não faz parte da sua natureza, feita à semelhança e una a Deus. Então, não deveria estar agindo, o ego não deveria estar agindo, reagindo e decidindo por você. Por isso que a gente tem que praticar calar o ego. Mas enquanto você está permitindo o ego tomar as rédeas e ficar agindo, reagindo e decidindo por você, não é você. O ego não é você. Por isso que ele tem que ser calado. A única forma de se livrar do ego é calando o ego. Né? Então, é insano que alguém permita que um maligno dirija a sua própria vida. Como que você permite algo inexistente e 100% maldoso dirige a sua vida? Tudo é causa negativa e efeitos negativos. Qual o benefício que você tem em manter o ego na sua mente? Se tudo é causa negativa e efeitos negativos, que benefício você vai ter? Hã? Absolutamente nenhum, nenhum. Mas o ego promete felicidade quando só causa um grande caos mental, um grande caos material e espiritual. Tudo é causa negativa. O seu pensamento, o seu sentimento, o seu querer, o seu certo ou errado, o seu pode ou não pode, gosto ou não gosto, se estiver voltado para o exterior, é sim tudo causa negativa e que vai trazer um grande caos na vida. Portanto, pare de interagir com o mundo exterior através do ego. Como que a alma interage com esse mundo material? Como Deus interage com esse mundo material? O ego é através das dualidades. Quero ou não quero, está certo, fica lá julgando, criticando. Tudo certo, é errado, tá bom, tá ruim, isso, aquilo. Mas Deus e a alma não interagem dessa forma com o mundo material. Como que ele interage? Deus é pura fonte. A sua alma, você, a alma, é pura fonte que só emana amor puro, só emana paciência, compaixão, benevolência, só emana tranquilidade, felicidade. Ela só emana, ela não fica julgando, porque é tudo absoluto, o reino de Deus é absoluto, as suas qualidades, a qualidade da alma, só emana aquilo que é absoluto e tudo divino. Por isso que emana só paz, amor, tranquilidade, compaixão, benevolência, etc. E aí não fica julgando, criticando. Você acha que o amor que só tem uma única direção vai ficar julgando, condenando, vai ficar triste com o que está acontecendo, vai ficar nervoso, vai ficar eufórico? Claro que não.
Por isso que a gente tem que calar esse ego. E aí, quando você calar o ego, você nunca mais vai ser afetado por absolutamente nada. E aí o que acontece? Começa a fluir unidirecionalmente, só puro amor, pura paciência, pura tolerância, puras virtudes só da sua fonte, do você fonte, para o exterior. E essa é a forma da vida se tornar absolutamente divina. Divina. Agora, não gosto, não quero, não isso, não aquilo, a vida vira um verdadeiro inferno. E depois, não existe outra fonte de amor verdadeiro, da pura felicidade, não existe outra fonte da pura tranquilidade, a não ser o você, alma e Deus. Agora, vê se o ego vai se tornar um dia a fonte do amor pleno, da felicidade, da tranquilidade. Claro que não. É a fonte do caos. Então, o ego é a pura fonte do caos. Por isso que tem que ser eliminado, por isso que tem que ser calado. Então, nós, primariamente, não somos um ser físico, não somos um ser corporal, nós não somos um ser mental. Antes, e sempre foi, e eternamente seremos um ser espiritual divino idêntico a Deus. É por isso que essa identidade do ego é absolutamente fake. Então, todas as suas ações, se você é um ser espiritual divino, todas as suas ações deveriam começar com o você espiritual divino. Você sempre foi e sempre será esse ser espiritual idêntico a Deus. Isso é o que você é eternamente. Então todos os seus pensamentos, ações, deveriam começar a partir do você divino. Mas não, começa a partir do você ego. Isso não existe, o ego não existe. Então, tudo deveria partir do você espiritual divino e complementada com o você mental, com o você físico corporal. Essa é a sequência verdadeira. Só existe essa sequência, mas o ego inverte tudo. E essa sequência foi invertida pelo ego anti-Deus. E somente as práticas de calar o ego é que vai corrigir essa situação. E assumir o você alma é vital, pois nenhuma experiência do apegado ao ego irá transcender o mundo material, o mundo mental e vai alcançar um mundo espiritual divino. Jamais. Então, toda experiência que o apegado tem nessa vida e outras vidas não tem valor nenhum. Não tem valor espiritual nenhum. Por quê? As experiências no mundo material não se transpõem para o mundo espiritual de Deus, tá certo? O mundo material, mental, nunca vai entrar no mundo espiritual divino, nunca. Por isso que o ditado popular diz que quanto mais de idade tem mais experiência. Se a pessoa é apegada, não tem experiência nenhuma, nenhuma, é zero de experiência. Por quê? A experiência verdadeira é você ter um contato inicial com Deus e com a sua própria alma. Isso é uma verdadeira experiência. Experiência espiritual a esse nível. Agora, o resto das experiências de sofrimento, de estresse, isso não tem valor absolutamente nenhum. A não ser que você use os fatos como oportunidades de calar o ego. E esse é o valor
dos acontecimentos na vida do apegado. A única coisa que você pode valorizar na vida dos apegados são os fatos que Deus cria e você usa para calar o ego. Essa é a única experiência divina que você pode ter aqui, que vai fazer com que o ego ele seja eliminado. E depois, a vida real, idêntica a Deus, é 100% espiritual. Essa vida real, muitas pessoas, acho que não nesse grupo aqui, né? Mas lá fora as pessoas não têm a menor noção do que seja a vida espiritual. Você ser essa superconsciência divina, de existência divina e eterna e expansiva eternamente e infinitamente. Porque essas qualidades espirituais não existem aqui. E o ego, a pessoa apegada, não tem a menor noção do que seja essa consciência, essa superconsciência e existência divina. O ser humano, para ser idêntico a Deus, tem que ser 100% espiritual. Como que Deus vai ser onipresente, onisciente, onipotente? Como que Deus vai se expandir no mundo absoluto? Como ele vai existir no mundo absoluto e ser onipresente nesse universo inteiro? Só pode ser essa superconsciência de superexistência divina, absoluta. Então, a gente tem que ir acostumando com essa ideia de que nós não somos essa matéria limitada e caminhando para o apodrecimento, literalmente para o apodrecimento. Né? Nós somos esse ser espiritual onde estamos acima do tempo. Acima, porque somos eternos, se somos eternos, estamos acima, muito além do tempo. Aliás, esse tempo só existe no mundo criado. Passado, presente e futuro é próprio do mundo criado. Não existe no mundo divino e eterno absoluto de Deus. Daí a obrigatoriedade do desapego ao ego que prende o apegado ao mundo material, limitando totalmente as suas experiências divinas com a própria alma e com Deus. Então, reflita: negatividades e sofrimentos não fazem parte da sua natureza, não fazem parte da sua vida feita à semelhança de Deus. Você acha que Deus tem negatividades e sofrimentos? Claro que não. Então, negatividades e sofrimentos não fazem parte da sua vida e muito menos do mundo de Deus. Mas continuas com todos os tipos de sofrimento, né? Todo apegado. Então pense, por quê? Por que você continua com todos os sofrimentos? Analise cada fase de todas as suas negatividades, das suas tristezas, medo, preocupações, etc. O que você vai encontrar? Uma sequência de pequenas e rápidos julgamentos baseados no gosto, não gosto, pode, não pode, etc. Baseado em dualidades. Por que você decide ficar nervoso? Por quê? Você começa a julgar. Aquele cara está fazendo coisa errada, isso, aquilo, não sei o quê. Aí você começa, pequenos julgamentos. Pronto. E aí começa a ficar nervoso, começa a discutir, brigar, etc. O quero e não quero, o certo e errado, o pode e não pode em ação. O acúmulo dessas dualidades um dia irá explodir em sua mente e no mundo material. E isso significa que o ego dualista é a causa de todas as insatisfações na vida. 100%. Portanto, lute pela sua real e única liberdade, que é eliminar o ego escravizante.
pois esta real liberdade é a maior conquista de qualquer ser humano e que o tornará em um ser eternamente divino, sábio, iluminado, idêntico a Deus. E fora dessa conquista de calar o ego, nada pode ser considerado conquista. A única conquista que o ser humano pode ter, a maior conquista, é calar o ego. Fora disso, não existe nenhuma conquista. Mas você vê, muitos por aí, ele fala, não, eu conquistei um império, eu conquistei fortunas, conquistei fama, poder, sei lá o quê. Esse tipo de conquista, qualquer um pode alcançar. Qualquer um. Basta ser egoísta, ganancioso, traficante, corrupto, sei lá o quê. Qualquer um pode alcançar. É ladrão, estelionatário, qualquer um pode alcançar. Não precisa de nenhuma virtude. Nenhuma virtude. É? Isso não é conquista nenhuma. Depois, você é um ser espiritual. Você tem que conquistar a liberdade da sua espiritualidade. Isso é conquista, calando o ego. Agora, fora disso, não existe conquista no mundo criado. A sua única conquista é o mundo do Criador. Isso é conquista. Mas um dia, essas pessoas que fazem essas conquistas, falsas conquistas inferiores, com ego, com egoísmo, com ganância, com todos os sentimentos ruins, um dia tudo isso vai se arruinar, pois são, entre aspas, conquistas com causas negativas. Tudo que você acha que conquistou com causas negativas vão ter consequências ruinosas. É óbvio, né? É a lei da causalidade. Conquistou com causas negativas, vai vir a cobrança e vem pesado, muito pesado. Portanto, lembre-se, o seu único poder é conquistar a liberdade, destruindo o ego mental. Só isso. Essa é a maior façanha que qualquer ser humano possa conquistar durante a vida neste mundo. Então, quando você conquista essa liberdade destruindo o ego, tudo lhe será acrescido gloriosamente, automaticamente, divinamente e abundantemente. Então, é isso, pessoal. A única conquista que a gente tem não é com relação ao mundo material. O que é esse apego? O que é esse apego? Você precisa de água, comida, abrigo, vestir, roupa para viver? Claro que precisa. E no mundo de hoje, você precisa de dinheiro para isso, não é? Precisa até dinheiro para pagar celular, sei lá o quê. Tá. Você depende, você físico, esse seu corpo físico depende desse mundo material? Claro que depende. Quem vai dizer que não depende? Não tem como. Você vai depender sim. Tá. Só que como que você se desapega? Se você depende do mundo material, como você se desapega? Literalmente, você liberta a sua alma desse ego. É simples. O que é o apego não é ficar agarrado à matéria, ao dinheiro, essas coisas. Isso não é apego, tá certo? Isso é o apego dos ignorantes. O apego verdadeiro é aquilo que você tem desejo, querer, vontade. Isso que te liga ao mundo material. Eu quero a minha vida assim, eu quero a minha finança assim, eu quero isso, aquilo, quero um monte de carro, isso, aquilo. Isso, esse querer que é o apego, não é a matéria. Não é a matéria. O apego são esses quereres, não quereres,
porque o gosto ou não gosto, pode ou não pode, certo ou errado, isso que é o apego. Não é a matéria. Então, claro, se você for desapegar da matéria, aí você não vai mais comer, beber, não vai se alimentar e vai morrer, tá certo? Agora, se você eliminar esses quereres que trazem dependência ao mundo material, tá certo? Que trazem submissão ao mundo material, se você cortar esses quereres, tudo lhe será acrescido. Você não tem que correr atrás de nada, absolutamente nada. Então, o apego é simplesmente eliminar o que te conecta ao mundo material. É o quero ou não quero, pode ou não pode. E aí, quando isso acontece, tudo lhe será acrescido, porque o ego foi calado e a alma e Deus passam a se manifestar. Então, o processo, o princípio é muito simples. Basta sinceridade, um pouco de determinação e, principalmente, muita disciplina para calar esse ego. E aí consegue calar esses quereres. Por isso que a gente pratica a contemplação, que elimina esses quero, não quero, pode ou não pode, gosto ou não gosto. Simplesmente deixa as vontades de Deus rolar. Então é isso aí, pessoal. Boas práticas aí para todo mundo, para eliminar essa conexão da sua mente com o mundo material, que é através das dualidades. Falou, pessoal, obrigado.